Bom, pessoal, vamos dar prosseguimento aí no tema das instituições sociais e hoje a gente vai relembrar um pouquinho quais são as características delas e vamos ver algumas formas novas. Bom, primeiro, as características. A instituição social serve, sobretudo, para dar um padrão de comportamento para a sociedade. Algumas pessoas vão defender que ela é responsável pela organização da sociedade. Tem longa duração, o que não quer dizer que são eternas. Elas podem sofrer modificações ao longo da história e podem também deixar de existir, sendo substituídas por novas formas. As instituições sociais são autoritárias e têm legitimidade. Elas têm autoridade no sentido de que elas são respeitadas pela maior parte da população e são reconhecidas por essa população, então isso é a legitimidade. E tem regras que são formais ou informais, ou seja, estão escritas, determinadas em algum lugar ou não, são padrões de comportamento. Se tem regra, pode ter punição para quem infringe essas regras. E, segundo Durkheim, a instituição social nada mais é que um fato social, ou seja, tem coercitividade, exterioridade e generalidade. É uma pressão que vem de fora para o indivíduo e que atinge a todos. Uma família, por exemplo, é um exemplo de instituição social. Bom, a nossa sociedade está organizada nesse núcleo familiar. A família é uma instituição que, por mais que sofreu modificações, existe há muito tempo. Existe a autoridade dos pais sobre os filhos. Cada família tem suas regrinhas. E, bom, é um fato social porque a gente vê várias e várias e várias famílias no nosso dia a dia. Então, é algo que se expressa no coletivo. Um outro tipo de instituição social é a propriedade privada. No capitalismo, a propriedade privada é extremamente importante, né? É ela que vai determinar, por exemplo, a divisão de classes sociais. Quem tem a propriedade privada dos meios de produção é a burguesia, os capitalistas. E quem não tem, acaba tendo que virar trabalhador, ou seja, tem que vender sua força de trabalho para essas pessoas que são os donos dos meios de produção. Mas a gente pode ter exemplos mais cotidianos, como por exemplo o dinheiro e os nossos bens particulares, são propriedades privadas. Se eu tenho a propriedade privada dinheiro, eu posso comprar outras propriedades, como um celular, por exemplo. E da mesma forma, se alguém rouba um celular, ele vai sofrer as punições por ter infringido a regra de tomar uma propriedade privada que não é dele. Um outro tipo de instituição social é a linguagem. Como assim a linguagem? Vamos lá, para alguns exemplos. Tem um monte de gente que, por querer ou sem querer, acaba falando as palavras de forma errada, acaba não seguindo algumas regrinhas gramaticais e ortográficas. Bom, em alguns ambientes isso pode ser aceito, como por exemplo num grupo de amigos conversando no WhatsApp, numa brincadeira, numa linguagem informal. Mas, numa entrevista de emprego ou numa prova, isso acaba sendo cobrado da gente. A gente pode não conseguir o emprego e pode não conseguir uma boa nota com isso também. Então isso acaba sendo uma punição por a gente não seguir algumas regrinhas. E para ficar uma anedota para a gente gravar, né, de fixação de como a linguagem é uma instituição social que pode punir, vamos pensar que o imperador um dia foi passear com sua carruagem pelo seu vasto império e, chegando numa região bem remota, quebra a roda da sua carruagem. E aí, como que ele vai fazer? Sem recurso nenhum para fazer a correção desse problema. Eis que surge um bom homem, bem humilde, e fala que pode ajudar. Arruma rapidamente, de forma bem eficiente, a carruagem, ainda convida o imperador e sua comitiva para jantarem na sua casa. Uma comida bem humilde, mas feita com muita devoção e bem saborosa. O imperador, impressionado com a humildade daquele homem, que lida com ele sem nenhum interesse, mesmo na sua condição humilde, diz para o seu funcionário que quer encaminhar esse homem para a Força Nacional, uma vez que lá ele vai ser um exemplo e com toda a disciplina e cuidado que ele tem, ele vai conseguir um bom cargo. Porém, alguns dias depois, ao passar por uma praça pública, o imperador lida com a situação que ele não esperava. O homem estava ali, enforcado. E a punição veio por conta do seu funcionário, que ao invés de escrever Força Nacional, escreveu Forca Nacional.